Vamos para a próxima questão. Então aqui agora o 7π sobre 4 e depois o π. Bom, 7π sobre 4. Vamos transformar isso aqui então em graus. Sair de radianos para graus. Para isso eu multiplico por 180 sobre π. A gente consegue ver que o π cancela, né? 180 por 4 é 45. Tá certo? E daí fica 45, então, vezes 7. 45 vezes 5 deu 225, né? Então, aqui no caso seria só somar mais 45 mais 45, né? Que é somar 90 graus. Então, se a gente soma 90 graus a 225, isso dá 315. Tá? Então, aqui nós temos o 315 graus. Localizar no ciclo. O eixo vertical, o eixo Y, o eixo dos senos, eixo horizontal, eixo X, eixo dos cossenos, o eixo das tangentes, tangente no caso aqui, né, que é passando pelo ponto 1, 0. E aqui, passando pelo ponto 0,1. O eixo das cotangentes aqui em cima. Bom, o 315 ele vai ser a metade do quarto quadrante, né? Então está mais ou menos aqui. 315 graus. Fazemos então agora a nossa reta auxiliar, que vai passar pelo 315 pela origem. Então, mais ou menos aqui. Temos os pontos de interceptação, né? Então aqui seria na reta tangente esse ponto aqui. Aqui embaixo. Então a nossa tangente vai ser do ponto 0 até a interceptação aqui, ó. Foi para baixo, então é negativa, né? Então eu tenho que tangente de 7π sobre 4 é negativa. Posso escrever isso, tangente de 7π sobre 4 é negativa, e a cotangente de 7π sobre 4, vamos analisar o sinal. Então aqui nós temos esse ponto aqui de interceptação. Então, sai do ponto 0,1, até aquele ponto ali. Então, esse pedaço aqui está à esquerda da origem, então é menos. Então, aqui nós temos cotangente de 7π sobre 4, também é menos. Vamos pegar os valores, né? Então, para isso, tem que fazer uma redução ao primeiro quadrante. Quando a gente está no quarto quadrante, quer fazer essa redução, a gente pode fazer o espelhamento aqui em relação ao eixo X. Né? Então a gente dobra aqui essa folha em relação ao eixo X, para chegar mais ou menos aqui, certo? É só manter a distância, a gente consegue ver que a distância do eixo X aqui até o 315 é uma distância de 45 graus, lembrando aqui que é 360, né? Então aqui a distância é 45 graus, tem que manter a distância, né? Então daqui até aqui também 45 graus. Aqui é 360 ou 0 graus, então 0 graus, uma distância de 45, aqui é o próprio 45. Quer dizer então que a gente tem que ir na tabela e pegar a tangente de 45. Tangente de 45 vale 1, né? Então aqui a gente sabe então que a tangente aqui de 7π sobre 4 é menos 1. E a cotangente é só a gente fazer então essa inversão, né? Então vamos pegar aqui o menos 1, eleva na menos 1, que é a operação de inversão. Aqui no caso, como isso aqui não é uma fração, a gente transforma em fração, então é só colocar o sobre 1, elevado na menos 1. Troca os dois de posição,
Então, 1 sobre menos 1. Lembrando que na divisão tem regra de sinal, né? Então esse aqui é o mais e esse aqui é o menos. Mais com menos dá menos, né? E 1 sobre menos 1 é 1, né? Então é o menos 1. Então aqui o inverso de menos 1 é menos 1. Assim como o inverso de 1 é 1, tá? Então, aqui nós calculamos a tangente de 7π sobre 4, que deu menos 1, e a cotangente de 7π sobre 4, que também deu menos 1. Agora o último ali era o π, né? É o π, só para ter certeza aqui. É o π, isso mesmo. Então vamos fazer aqui o π para acabar a questão. Então seria aqui AD. É o π. O π, para transformar ele de radianos para graus, multiplica por 180 sobre π. Corta o π de cima com o π de baixo. Isso dá 180 graus. Localiza no ciclo trigonométrico. Desenha o ciclo, coloca os eixos. Eixo vertical, eixo Y, eixo dos senos. E o eixo horizontal, eixo X, eixo dos cossenos. Nomeia os eixos. Coloca aqui o ponto 1, 0, que é o ponto onde passa a reta tangente. Coloco o ponto 0,1, que é onde passa a reta cotangente. Localiza aqui o ângulo 180 graus. 180 graus fica aqui. Faz a reta auxiliar, que passa pelo ângulo e passa pela origem. Então aqui a gente percebe que a reta auxiliar ela dá exatamente aqui o eixo X, né? Bom, então aqui eu tenho uma interceptação no eixo das cotangentes, que bate exatamente aqui no ponto 1, 0. Quer dizer que a tangente do π vale 0, porque aqui, né, a minha interceptação bateu exatamente no ponto 1, 0, que é quando começa a reta, ou seja, não vai nem para cima nem para baixo. A reta não tem tamanho, então a tangente de π é 0. Agora, a cotangente de π, temos que olhar se tem interceptação, né, da minha reta auxiliar com a reta cotangente, e a gente vê que essas duas retas são paralelas. Então, não tem interseção, não tem interceptação. Então, já como eu não consigo ter essa interceptação, quer dizer então que a cotangente de π ela não existe. E assim então a gente termina a questão 4.